Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. A aula de hoje é referente a um pedido de um inscrito no canal que solicitou que a gente fizesse análise do circuito que faz funcionar a lâmpada fluorescente compacta. O pedido eu vou estar mostrando aqui para vocês, onde ele pede que a gente faça análise desse circuito, e é isso que a gente vai estar fazendo hoje. A lâmpada fluorescente está aqui, lâmpada fluorescente compacta, ela está funcionando, vou ligar agora. Estão vendo? E como é que eu vou fazer para a gente poder fazer uma análise legal? Eu vou abrir ela. Eu já abri uma antes, eu sei mais ou menos como é que ela é. E eu vou, em vez de botar nessa parte rosqueada, eu vou estar conectando nela uma tomada convencional, para poder ficar mais fácil. E eu vou abrir ela, vou afastar fora, e da placa até a parte que vem na lâmpada em si, eu vou estar ligando através de uma fiação. Aí a gente vai estar podendo fazer as medidas com o multímetro, fazer a verificação da forma com o osciloscópio e fazer a engenharia reversa da placa e estudar o circuito. Vamos lá? Já fiz a desmontagem da lâmpada para ter acesso à placa de circuito impresso e ela está bem aqui. Esses dois fios aqui, eles iam aqui nesse bocal. Não tem polaridade não, né? Porque vai para a tensão alternada. Ficava mais ou menos assim. Puxei eles fora. Coloco aqui a tomada. E o que a gente vê aqui de cara? A parte aqui do tubo, ele é ligado na placa através desses 4 terminais aqui. E, olhando aqui a placa aqui por baixo, temos alguns componentes SMDs e 2 transistores. De cara, o que a gente vê logo é aqui um circuito retificador com ponte, um capacitor. A capacitância dele é baixa, mas ele é de 400 volts. 400 volts. Mas isso aqui a gente vai ver na análise do circuito, tá? O que eu vou fazer agora? Essa parte aqui, eu vou ter que, com muito cuidado, eu vou tirar essas conexões e vou fazer uma extensão dela, para a placa ficar afastada dessa parte aqui. E bem aqui eu vou estar ligando no 220, ligando aqui numa tomada comum, para a gente ter mobilidade para trabalhar e fazer a análise do circuito. Então fazer a engenharia reversa da placa e começar a estudar ela. O que foi que eu fiz? Eu tirei aqueles pedacinhos de fio que ia aqui para o bocal, conectei através desse, a gente chama isso aqui de sindalzinho, para a parte que vai para a tomada, por 220. Essa parte aqui que faz a ligação com o filamento da lâmpada, qual foi a decisão que eu tomei? Em vez de eu tentar desenrolar ele, que ele fica num terminalzinho enrolado, fiquei com medo de quebrar ele, quebrar o fio. E outra coisa, esse fio aqui do filamento ele não pega solda. Então por isso que eles botaram enrolado aqui nesse terminal. O que eu achei melhor fazer? Eu esquentei e puxei fora. Tirei o filamento com o terminal com tudo. Vai ser melhor de trabalhar assim. E aí soldei esses fios aqui. Esses fios aqui é que vão para o filamento. Botei colorido para ficar mais fácil. Então ele estava assim, ó. Eu só vou fazer o quê? Como é que a gente faz para fazer essa ligação aqui para ficar bacana? Eu raspei a pontinha do fio, botei um pingo de solda. Mesma coisa eu fiz bem aqui. Vou fazer de novo. A gente estanha a pontinha do fio. E bota um pinguinho de solda aqui também. Feito isso, ele pega a solda muito fácil. Só chegar aqui e encostar. Deixa secar. Prestando atenção na posição, né, que foi retirado. Mesma coisa o outro. Bota o pinguinho de solda aqui. Bota o pinguinho de solda aqui. Com um pouco grande. Corta um pedacinho. Só soldar. Eu tô prestando atenção por isso que eu botei fio colorido. Fica bem mais fácil, tá? Pra não ligar errado. Mesma coisa esses outros aqui. Pinguinho de solda no fio. Pinguinho de solda no fio. Um pingo de solda aonde vai pegar a solda. Aí eu presto atenção como é que ele está ligado aqui na plaquinha. Só esquentar, deixar um pouquinho. Depois que estiver seco, só remover. Mesma coisa esse outro bem aqui.
Eu testo para ver se não vai sair fácil. Deixa afastado para não gerar curto. Confirma a ligação e eu vou ligar. Funcionou. Estão vendo? Beleza. Eu já tenho todo o recurso que eu preciso para fazer o quê? Fazer a análise da placa, fazer as medidas com o multímetro e osciloscópio e estar fazendo aqui o diagrama esquemático dela, para a gente estar analisando ele em seguida. Vamos lá? Esses dois transistores bem aqui, eu preciso saber quem é base, coletor e emissor para poder fazer a análise do circuito. Só que eu procurei na internet, ele é um tal de MX126D. Eu não achei o datasheet dele. Então eu vou ter que remover ele para poder medir com o multímetro quem é base, coletor e emissor, para descobrir quem é base, coletor e emissor. Eu podia estar usando uma estação de retrabalho, mas eu vou fazer com o ferro de solda mesmo, a extração dele. Como é que a gente faz? A gente bota um pouquinho de solda nova em cada um dos terminais, dá uma esquentada bacana, principalmente nesse aqui, dessa base bem aqui. Vai fazendo assim. Então é muito cuidado para também não forçar demais, tá? Não danificar a plaquinha. Tá aí, saiu. Deixa ele esfriar, fazer a medida com o multímetro. Então, gente, o transistor tá bem aqui. A questão não é saber se ele tá bom ou não, porque ele tá funcionando, mas tentar identificar quem é base, coletor e emissor. Ele aqui é um tal de MX126D. E tem essas três perninhas. Eu já fiz um vídeo que ensina como é que a gente identifica quem é base, coletor e emissor, tá? Eu vou botar o link aqui e você dá uma olhada nele. De cara eu já sei que esse bem aqui é base, ó. Como é que eu vou saber? Eu boto bem aqui. Botando na escada de semicondutor. Vou botar assim para vocês poderem ver. Nesse sentido ele não dá, tá vendo? Nesse sentido, ele mostra o valor, 0,5. Em relação à base, esse outro terminal aqui ele também tem que mostrar diodo. 0,6, beleza. Se eu trocar as ponteiras, ó, agora eu vou botar a preta bem aqui. Não dá, e daqui pra cá, não dá. Então eu tenho certeza que isso aqui é a base. Porque, ó, com a vermelha bem aqui, ó, nesse aqui que eu tô achando que é base, ele dá diodo no sentido, bem aqui, nessa partezinha maior. Essa partezinha maior é o mesmo do centro, tá? E dá bem aqui. Se eu trocar as ponteiras e não aparecer diodo, é porque aqui é a base. Não apareceu diodo. Então, ó, essa partezinha bem aqui é a base. Esses dois bem aqui, quem é coletor, quem é emissor? A gente bota na escala de resistência, faz a mesma medida. O que der o maior valor é o emissor. Daqui pra cá, ó, 342. Daqui pra cá, 407. O que deu a maior medida foi aqui, 407. Então eu tenho certeza que esse terminal bem aqui é o emissor. Então aqui é emissor e aqui é coletor. Além disso, se botar na escala de diodo, entre o coletor e o emissor, a gente enxerga um diodo bem aqui, ó. Por que isso? Porque alguns transistores eles são assim, ó. Base, coletor, emissor. Entre eles tem um diodo bem aqui, que é um diodo de proteção quando a gente está trabalhando com cargas indutivas. Ele é muito usado. Depois a gente faz um vídeo falando melhor sobre ele. De qualquer maneira, está identificado, eu vou ressoldar e continuar a análise. Eu já fiz a engenharia reversa da nossa plaquinha, que aciona o tubo da lâmpada fluorescente. E a gente vai começar a fazer a análise do circuito. Só que para poder fazer essa análise aqui, eu vou ter que falar um pouquinho do histórico das lâmpadas fluorescentes. Porque é o seguinte, esse circuito aqui é o que a gente chama de reator eletrônico. Ele é um avanço do que era chamado de reator eletromagnético. Então, cada parte desse circuito aqui, ele está substituindo alguma função do reator eletromagnético. Então eu vou ter que falar do reator eletromagnético de qualquer forma. E outra coisa, eu vou ter que falar um pouquinho do funcionamento da lâmpada fluorescente, do tubo da lâmpada fluorescente, necessariamente. Porque o circuito faz algumas jogadas que a gente tem que saber essa teoria aqui
para poder entender o funcionamento dele e entender por que ele está lá. Então, explicando inicialmente sobre a questão do tubo da lâmpada fluorescente. O que é o tubo da lâmpada fluorescente? É um tubo de vidro que ele tem nas extremidades 2 filamentos. Esses filamentos nós chamamos de catodos. Essas pontinhas aqui é que vão para a placa, tá? Como é que funciona? Aqui dentro tem um gás. Esse gás está em uma determinada pressão, que não é muito diferente da pressão da pressão externa, tá? Aproximadamente 1 atmosfera. O que acontece? Esse gás, se a gente pegar e fizer o seguinte, como é que faz para gerar luz? Se ocorrer o deslocamento de elétrons de um catodo para o outro, o que vai acontecer? Esses elétrons vão se chocar com as partículas, com as partículas do gás. Nisso que o elétron se choca com a partícula do gás, ele libera energia. E essa energia, no final das contas, vai se transformar em energia luminosa. Resumidamente é isso, tá? Tem toda uma questão da física, da química envolvida, mas resumidamente é isso. Então o que eu preciso para uma lâmpada ficar acender? Eu preciso de um deslocamento de elétrons, do anodo para o catodo. Só que esse deslocamento de elétrons, existem algumas condições para que isso aconteça. Uma das condições para que isso aconteça é o seguinte: esse gás aqui ele precisa estar ionizado. Esse gás aqui precisa ser ionizado. Eu já fiz um vídeo falando sobre a questão da ionização. Eu vou botar o link aqui, você dá uma olhadinha lá, tá? Esse gás aqui precisa ser ionizado. Uma forma de fazer isso é fazer como? É gerar uma descarga elétrica aqui. E como é que eu faço para gerar uma descarga elétrica aqui? Basta eu botar uma tensão muito alta entre os catodos. Aí o que vai acontecer? Vai ocorrer uma descarga elétrica aqui dentro. O gás vai ionizar. E aí basta colocar o quê? Basta colocar uma pequena tensão daqui para cá, que vai começar a ter o deslocamento de elétrons. E aí a lâmpada vai funcionar. Só que tem mais outro detalhezinho importante. Eu não posso chegar e botar uma tensão alta aqui nesses catodos. Por quê? Esse catodo aqui é um metal. Então, na superfície dele é criado aparece tipo uma sujeira. Aparece uma película lá que se você meter tensão aqui de uma vez, ele vai expulsar essas partículas de uma vez do catodo e com o tempo vai danificar o catodo. Então diminui a vida útil deles. Então é necessário fazer o quê? É necessário fazer um pré-aquecimento dos catodos. Passar uma tensão mais baixa por eles, para ele pré-aquecer. Depois que ele pré-aquecer, aí sim, joga uma tensão alta, para ionizar o gás. E depois que o gás estiver ionizado, a gente diminui a tensão de novo, e aí passa a ocorrer a circulação de elétrons de um catodo para o outro, e aí a lâmpada vai acender. Então, para a lâmpada funcionar, a gente precisa de 3 coisas. Precisa do pré-aquecimento, precisa da geração de alta tensão. E depois, no regime estacionário, a gente precisa o quê? Precisa manter uma tensão fixa na lâmpada, uma tensão mais baixa, para manter ela em funcionamento. Essa primeira parte aqui seria a parte da ignição da lâmpada. E aqui já seria a parte do funcionamento em si. Quem é que fazia isso aqui de primeiro? Era o reator eletromagnético, junto com o que a gente chama de starter. Vamos dar uma olhada como é que funcionava antes.